muito legal a gente conhecer amigos. É muito bom a gente ter amigos. É muito bom você poder contar com alguém. Quando você, de repente, se depara com um problema, você às vezes pensa, com quem eu posso falar? Não é? Para quem eu ligo? Para quem eu posso confiar essa situação que eu estou vivendo? Não é? Será que eu vou confiar a minha história para alguém que vai guardar aquela informação? É confiável? Ou será que eu vou contar a minha história para alguém e depois o bairro todo já sabe, né? Inclusive tem uma história, Tiago, que 3 amigos saíram para um momento de comunhão entre eles e ali aquele negócio vai gerando uma certa confiança, né? E de repente um deles diz, meu irmão, tem uma coisa que é uma luta muito grande. Dizem que esses homens eram líderes, né? Vou até tirar vocês um pouco do cenário, que eram líderes, que eram caras de certo nível na igreja. E ele disse, cara, eu tenho uma luta muito grande. E qual é a tua luta? Cara, eu não consegui me libertar do cigarro. De vez em quando é uma luta e eu fumo. E eu precisava contar isso para alguém confiável. E aí todo mundo, poxa vida, é uma luta mesmo. E aí o segundo ficou entusiasmado com o outro, teve coragem de revelar, disse, eu também tenho uma luta, rapaz. Irmão, não posso ver uma mulher que parece que dá um negócio em mim, eu já quero botar para cima. De vez em quando eu tenho fraquejado, olho umas coisas que eu não devo. Aí eu estou nessa luta há muito tempo. Aí o terceiro olhou, todo sem graça, disse, meus irmãos, eu também tenho uma luta muito grande. Eu não consigo ouvir uma novidade e guardar só para mim. Sempre que eu recebo alguma novidade, eu quero espalhar. E aí os irmãos olharam para o outro, e agora, o que é que vai acontecer? Um amigo desse ninguém quer, né, gente boa? Um amigo desse que sabe a história de todo mundo, ele é o último a contar a história dele e diz que não consegue guardar segredo. Eu já tive vários tipos de amigos. Já tive amigos leais, já tive amigos de interesse. Você já teve algum amigo de interesse? O cara é teu amigo porque você tem algo que interessa a ele. Algo que ele vai se aproveitar da tua habilidade ou dos teus relacionamentos, das tuas amizades, mas na hora que ele consegue aquilo e se você precisar dele, você não vai poder contar com aquele amigo. Não é verdade? Tem amigos assim, né? Tem amigos trapaceiros, entre aspas, amigos, a gente está usando a expressão amigo, mas na verdade é um inimigo, né? Que se ele souber de certas informações, às vezes em negócios, eu já vi cada história louca, né? Então, às vezes é bem difícil a gente desenvolver amigos, especialmente lá fora. E nós queremos que na igreja nós desenvolvamos amizades saudáveis, mas também às vezes ocorrem coisas traumáticas. E, de fato, ao longo de uma vida, se você puder contar quantos amigos você teve, não é uma contagem longa, não é verdade? Eu tive 2 amigos de faculdade, que nós alimentamos a nossa amizade por um tempo, mas depois eles foram para um lado ou para o outro, aí a gente não teve mais tanto contato, porque a amizade também envolve o contato, né? Poucos amigos de trabalho, meus amigos de amizade mais duradouras são, de fato, na igreja. Mas existe, pastor, algum amigo em que nós realmente possamos confiar? Na verdade, a Bíblia ela incentiva que nós sejamos irmãos. Inclusive tem um provérbio, Provérbios 18, 24, que diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo que é o quê? Mais chegado que o irmão. E quando é que você identifica esses amigos? É no momento que você não tem o que dar, que ele não tem o que tirar de você, você precisa realmente de ajuda. E aí são esses amigos, são os amigos leais, são os amigos verdadeiros, que se lembram de você quando todo mundo esquece. E quando Jesus estava ali naqueles dias finais, antes de ele ser crucificado, ele conversava muito com os seus discípulos. Os amigos conversam. Os amigos que você vai desenvolver um relacionamento mais seguro são os que você conversa. Por que você conversa?
Porque há confiança, porque há segurança. E Jesus conversou com os amigos tantas coisas íntimas, inclusive uma das coisas mais profundas que ele disse era que ele seria morto. Eu vou morrer. Isso está lá em João capítulo 13, e houve ali uma situação toda. Nesse capítulo, primeiro ele lava os pés dos seus discípulos, né? E depois que ele termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele vê que, ele pede que eles façam o mesmo, que eles também lavem os pés dos seus discípulos. Depois houve toda aquela confusão, e eu quero ler o que ele fala no versículo 34 a 35. Porque foi aquele momento em que, quando eu digo confusão, porque o Pedro disse, não, estou disposto a morrer por ti. Ou um amigão, hein, cara? Quem está disposto a morrer pelo outro amigo? Esse é um amigão, né? E Jesus diz assim para eles, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Diga aí, diga para quem está do seu lado, presta atenção, é um novo mandamento. Mas como assim, Jesus, um novo mandamento? O Senhor não disse que o mandamento, o resumo dele é amarás ao Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumindo, era isso, né? Era isso. E ele disse que agora eu tenho um novo mandamento. E o novo mandamento, ele diz, amem, qual é? Uns aos outros. Uma amizade alicerçada em amor. Mas ele diz dá um detalhe dessa frase. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O modelo de amizade que vai dar certo é esse. Não é o modelo de quem ama de boca, ama apenas de palavra, mas ele diz, assim como eu vos amei. Por que é um novo mandamento? Porque antes o mandamento era apenas uma ordem, não tinha uma referência. Não tinha o quê? Uma referência. Agora Jesus diz, eu sou a referência. Vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, a base da nossa amizade, dos amigos de fé, deve ser a referência de Jesus. Aí, passa várias partes nesse momento de Jesus na história, né? Jesus fala que ele é o caminho para o Pai, Jesus promete o Espírito Santo. Ele chega lá no capítulo 15 que ele fala da videira, né? Você não deve se desligar da videira. Eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. E lá no versículo 12, ele novamente fala de um mandamento, é uma ordem que deve ser exercida, executada, praticada por todos os seus filhos. E ele diz assim, este é meu mandamento, dois pontos. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Veja, quando você coloca o como, você está dizendo que você já fez aquilo que você está pedindo para o outro fazer. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Foi por isso que o mandamento é novo, como eu falei no versículo anterior, porque havia agora uma referência. Você pode até errar, eu posso até errar, mas nós temos uma referência de um amigo verdadeiro. Olha o que ele fala aqui. Versículo 13, João 15, versículo 13. Ele diz, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Talvez alguns já ouviram falar daquele negócio da prova de amor, não é? Me dá uma prova de amor. E a prova de amor de Jesus foi dar a vida pelos seus amigos. Estão ligados? Você sabe que os níveis de amizade precisam ser organizados nas nossas vidas. Eu diria que o primeiro nível de amizade, se você é casado, é com o seu marido ou com a sua esposa, que só tem homem, então com a sua esposa. Né? Esse é a base. Porque se você é amigo de Deus,
se você é amigo de Jesus, você vai amar a sua esposa igual ele amou a igreja como sendo um exemplo. Não é? Se você não faz isso, você não está amando como ele amou. Depois vem os filhos, que é um amor diferente, é um nível, né? É um nível de intensidade de amor diferente. Mas com relação à esposa, nós homens, ele diz que nós devemos estar prontos até a dar a vida pela esposa. Agora eu pergunto para você, como que uma mulher não amaria um homem que está disposto a dar sua vida por ela? Olha o nível que Jesus nos leva ao dar o exemplo de morrer pelos seus amigos. E aí ele diz no versículo 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. É óbvio, é óbvio. Quando você é amigo, você confia. Não é verdade? Você não vai seguir a dica de um inimigo, mas de um amigo você vai dizer assim, não, foi o pastor Rubem que falou. Pode fazer, ele é confiável. Não, foi o Flávio que falou. Ele é um bom amigo, ele é confiável. Então você dá crédito àquela palavra. Por isso que Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aí ele vai mais a fundo e diz assim, eu já não os chamo de escravos ou de servos, pois o Senhor não faz confidência aos seus servos. Ele diz, agora vocês são meus amigos, porque eu disse tudo que o Pai me disse. Jesus, ele é extremamente confiável. Eu vou contar para vocês, eu tive uma fase da minha vida que foi extremamente difícil. Eu me achava um fracassado, por mais que eu parecesse bem-sucedido. Eu me achava incompetente. Eu me achava uma pessoa incapaz de me relacionar bem com as pessoas. Então eu decidi tirar algumas madrugadas na presença do Senhor, porque eu queria mudança na minha vida. Eu queria ser um homem confiável, eu queria ser um homem bem-sucedido, eu queria ser um amigo fiel, leal, e eu sabia que aquilo não estava em mim. Eu precisava de uma referência. E eu falo para vocês, amados, que eu entrava naquele lugar secreto, de madrugada, 3 da manhã, às vezes eu mudava o horário, e eu ficava algumas vezes chorando na presença de Deus, e parecia que eu estava sozinho. Mas aos poucos eu comecei a sentir o amor de Deus. Esse amor que ele falou de dar vida pelos seus amigos. E então eu começava a colocar para fora tudo aquilo que me incomodava. E como ele é um amigo leal e fiel, ele nunca vai lançar no teu rosto. Eu falava tudo para ele. Tudo que me incomodava, tudo que eu tinha feito de errado. E à medida que o tempo foi passando, na minha intimidade com o meu amigo Jesus, a minha vida foi se transformando e continua. E eu quero cada vez mais parecer com ele. A coisa que eu mais tenho temor é de decepcionar o meu Deus. Ainda que eu saiba que eu sou falível, que eu sou falho, que eu posso falhar. Mas a minha intenção é não falhar. Porque o que o meu amigo Jesus fez por mim, ninguém poderia fazer. Primeiro ele me aceitou como eu sou, mas não se satisfez em me deixar como eu era. Ele sempre quer nos fazer como ele. Né? Quando ele fala no versículo 16, diz assim, vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e para produzirem frutos duradouros. Uma coisa que o meu amigo Jesus faz, ele não vai te deixar como tu estás. Você não vai ser um fracassado. Você não vai ser um inadequado. Você não vai permanecer como um homem que não alcança o propósito que ele tem para você. Sabe por quê? Primeiro, ele não se afeta com as tuas falhas. Ele vai se aproximar de ti e fazer você enxergar o quão sujo você é, o quão puro ele é, e dizer, você vai se tornar como eu sou. Não importa se você tem lutas, como eu dei os exemplos aí, né, com drogas, com sexo inadequado, com impureza sexual, ou se você é um mentiroso, se você não honra a sua palavra, se você
compra e não paga. Não importa. Jesus, ele te ama. E ele, com o amor dele, ele vai transformar cada área da sua vida. E vai te tornar um homem bem-sucedido aos olhos dele, à medida que você se aproxima dele. Então ele diz que o desejo dele é transformar esses amigos de modo que eles dê fruto, e fruto que permaneça, fruto duradouro. E ele diz assim, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Se você quer ser amigo de Jesus, o primeiro passo é lembrar que você tem que fazer o que ele manda. Estão ligados? Não venha dizer que você é amigo de Jesus e você continua fazendo as coisas do seu jeito, porque você não está obedecendo àquele que é seu amigo, que deu a vida por você e que quer o teu melhor. Ele finaliza dizendo novamente, pela terceira vez, este é meu mandamento, amem uns aos outros. Sabe, nós fizemos ainda há pouco uma competição. E eu pensava, ainda há pouco eu fiquei pensando assim, poxa, mas Jesus, você pode dizer, Jesus não está presente aqui, como está o Charles, né? Como está o Barroso, o Heraldo. Mas ele fez uma promessa para os discípulos dele, lá em Mateus 28. Ele diz assim, que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Você crê nisso? Eu creio. É por isso que eu tenho que me mexer, me mover, sempre de acordo com a vontade do meu Deus, do meu Senhor. Então, um amigo presente, como Jesus é, ele sempre valoriza a amizade e investe tempo. E eu pergunto, você investe tempo com ele? Quanto tempo você investe com Jesus? Eu falo para vocês, nos momentos que eu estou mais desanimado, que eu estou meio sem saber o que fazer, quando eu me volto para a palavra de Deus, e começo a me alimentar dela. É impressionante como aqui tem vida. E como eu consigo sair daquela situação que aparentemente eu estava preso e começo a viver um tempo de alegria, um tempo de ânimo, de entusiasmo, uma vontade de fazer algo novo. Porque a palavra de Deus é sopro de vida. Então, se você quer conhecer Jesus, entenda uma coisa. Você quer ser amigo de Jesus, você tem que ser amigo da palavra, porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra de Deus. Estão ligados? E, por fim, você gostaria de ter um amigo perdedor? Quem gostaria de ter um amigo perdedor? Quem gostaria? Você vai dizer, só o senhor mesmo, se eu levantei a mão, né? Não, eu não quero ter um amigo perdedor. Mas talvez você não queira ter um amigo perdedor, mas você está cultivando uma amizade com um amigo perdedor. Jesus, ele é vencedor. Ele venceu tudo que você possa imaginar. Tudo, absolutamente tudo. Jesus venceu as tentações, é ou não é verdade? É verdade? Jesus venceu o medo. Jesus venceu traidores. Venceu ou não? Sim. Jesus venceu a rejeição. Venceu ou não? Sim. Ele foi rejeitado? Ele venceu, ele permaneceu, né? Jesus venceu o sofrimento. Jesus venceu a cruz. Lá na cruz, preste atenção agora. Lá na cruz aconteceu um fenômeno realmente sobrenatural. Porque ali naquela cruz, eu inclusive vi um filme, eu contei para vocês semana passada. E aquele filme retratava bem como que era a crucificação naquele tempo. Era extremamente violenta, era extremamente desumana. O cara era crucificado nu. Ele era pior que não sei com o que comparar, mas não valia absolutamente nada. Ele sofria por horas. E se chegasse um certo momento, ele não morresse com todo aquele sofrimento, eles iam lá e pegavam um ferro enorme e quebravam as pernas dele, de um modo que fazia um barulho enorme. Eu não conseguia assistir essa cena no filme, porque eu imaginei Jesus. O cara pegou um ferro enorme e o oficial deu a ordem, pode quebrar as pernas. O cara pegava o negócio assim e dava. Quando ele batia, fazia pau, o osso quebrando.
Ele já estava tão sofrido, aquilo era a agonia final, e ele acabava morrendo. Quando chegou no momento de Jesus, ele fez esse sinal, dizendo para o soldado: fura com a lança, não quebra as pernas. Ali estava se cumprindo uma profecia que nenhum osso dele seria quebrado. Então ele mete a lança aqui, e vara a costela dele, e vai até o coração. Jesus sofreu muito por nos amar. Mas naquele momento, naquela cruz, o nosso amigo Jesus, aquele que diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou, ele recebeu toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus, porque o pecado, meus amados, tem que ser pago. Se você está vivendo uma vida de pecado, eu quero dizer para você que esse pecado vai ser pago. Você vai pagar. Pô, mas Jesus não pagou assim, ele pagou na cruz. Você já se arrependeu? Você precisa consertar as coisas com ele. Eu sempre digo para os meus amigos aqui, dos amigos de fé, dizendo assim: cara, é melhor você pagar o preço da obediência. É mais barato do que você pagar o preço da desobediência. Vai ser muito mais caro. E naquele momento na cruz, portanto, estava todo o pecado da humanidade, tudo aquilo que havia acontecido, que estava acontecendo, que iria acontecer no futuro, e a ira de Deus veio sobre ele, ele ficou desfigurado. A Bíblia diz que a estrutura da terra, do cosmos, foi abalada, houve tremores, pessoas ressuscitaram. E ao mesmo tempo, o meu Jesus, que me amou, mesmo eu merecendo, expressava a ira de Deus e o amor dele. Tudo num só ato. Havia um juízo e ao mesmo tempo havia uma redenção. Satanás talvez disse: acabamos com ele. Finalmente o Jesus, o Cristo, está arrasado. Mas ele esquecia que um justo não pode morrer injustamente. Por isso que Jesus ressuscitou. O Pai ressuscitou, ele não merecia. Quem ele merecia era quem? Fala para quem está do lado aí, fala assim: tu, pode falar para ele. Tu, um vai dizer para o outro: tu. Como ele morreu no meu lugar e no seu lugar, então ele ressuscitou. E todos aqueles que são crucificados com Cristo também hão de ressuscitar com ele. Vocês acham que seria uma luta? Vamos resolver isso rápido. Vamos trazer o maior demônio, o Lúcifer, e Jesus, e vamos fazer uma disputa, igual nós fizemos aqui o cabo de guerra. Quem vocês acham que iam vencer? Seria uma luta desleal, né? Que a Bíblia diz que no final Jesus vai vencer os seus inimigos com um sopro, apenas um sopro. Acabou. Mas por que ele humilhou o inferno? E Jesus que nos ama, porque ele venceu como homem. Ele venceu os demônios, o inferno, o poder das trevas, como homem. Dizendo: você, meus filhos, vocês também, assim como eu venci, vocês também podem vencer. Então esse é o segredo, porque Satanás vai sempre dizer para você que você é um derrotado, que você faz tudo errado, que você é um pecador e vive pecando, não serve para nada. Mas olha, quando Jesus vence todas as tentações, a rejeição, a cruz, a infidelidade dos seus amigos, o sofrimento, toda aquela dor, sabe para que foi? Qual o propósito daquilo? Para a gente finalizar, para mostrar para você e para mim que assim como o nosso amigo Jesus venceu, eu e você podemos vencer. Ele fala em João 16:33 o seguinte: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflição, mas animem-se, porque eu venci o mundo. E eu quero concluir dizendo para vocês nessa noite que Jesus fez quase tudo por você, estão ligados? Tem uma coisa que ele não pode fazer para você. É fazer você decidir amá-lo como ele te ama. Essa não é uma decisão dele. Essa é uma decisão sua. Isso é tão místico que
Uma das coisas que vai acontecer antes de Jesus, de fato, voltar para buscar a sua igreja, ele disse que o evangelho será pregado no mundo todo. Ou seja, nenhuma pessoa, em todos os tempos, vai poder dizer que não pôde ouvir ou que não ouviu sobre o amor de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada. Foi tão bom essa noite, tão boa. Nós nos divertimos, nós cantamos, nós brincamos. Nós somos ministrados na tua palavra. Que o Senhor fale, continue falando com cada um aqui. Se tem alguém aqui que o Senhor separou, que o Senhor chamou, que essa pessoa ainda hoje resolva contigo. Eu quero abençoar cada um deles, Senhor, para que eles nessa vida cumpram o teu propósito integralmente, para o louvor da tua glória. Assim eu oro, no santo nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor.